Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Papo IPM, o seu podcast de ensino em oftalmologia. Eu sou o Dr. Carlos Moreira Neto, diretor do Instituto Professor Moreira e coordenador de ensino e pesquisa do Hospital de Olhos do Paraná. E nessa série de 9 episódios, no episódio de hoje, nós temos a presença dos nossos ilustres R2 aqui, Dr. Thiago Meister e Dr. Luiz Sabage, representando seus outros 6 colegas, né, que são um total de 8 residentes de segundo ano. E também temos a doutora Mariana Bach, que é preceptora, faz parte do corpo clínico do Hospital de Olhos e convive muito com esses meninos, gosta muito de ensinar. E basicamente a gente vai ter um bate-papo aqui. Então, eu vou começar pelo Thiago, porque o Thiago foi meu aluno na faculdade, né, Thiago? E teve contato com o Hospital de Olhos do Paraná, o Instituto, e isso é legal porque é um contraste com o Sabage, eu já vou chegar lá, mas em que momento foi decisivo, puxa, eu quero oftalmologia? Então, doutor, boa tarde para todos. Eu fiz engenharia antes, né? Comecei a faculdade já pensando em alguma coisa cirúrgica. Então, eu passei meu primeiro ano, eu passei só aprendendo as bases ali, comecei a olhar, tem um parente meu de Santa Catarina que faz oftalmo, então eu já tinha algum olho para lá. Mas eu primeiro fiz um estágio em cirurgia geral e gostei, só que o que me pegou foi ficar 10 horas de pé na frente, na frente de uma maca cirúrgica. Eu me formei com 34 anos, então eu já comecei a procurar alguma coisa que fosse mais direta, né? Então, otorrino, oftalmo. E aí entrei na LIOF já no segundo ou terceiro ano, que é a liga do Hospital de Olhos ali. E logo já comecei a fazer estágio lá no hospital. E que nem eu já falei, não é segredo pra ninguém, já me apaixonei ali à primeira vista ao hospital, a abertura que a gente tinha. E daí desde o segundo, terceiro ano já tomei essa decisão aí. Foi interessante porque a Júlia, que fez faculdade em Curitiba, ela falou da importância da LIOF, da liga, na decisão em fazer oftalmologia. Você fez liga, você foi presidente da liga, o quanto que isso, para quem está ouvindo como acadêmico, né, o quanto que isso é importante e contribuiu para a sua decisão? É fundamental, né, eu diria assim, porque a liga dá uma permeabilidade total, vamos dizer assim, pro ligante, né? Imagina, eu estava no segundo, terceiro ano, se você tem proatividade, interesse, vai perguntando, você já pode atender um paciente do início ao fim, mesmo que depois você não queira oftalmo ali, você está tendo contato com o paciente que, na grande maioria das faculdades, você não tem isso no começo, né? E já te dá bagagem para aprender outras matérias até. E na oftalmologia ali você já vai para a pessoa que quer oftalmologia, desde o início já vai desenvolvendo técnicas ali de exame, de fundo de olho, de saber fazer uma refração, coisas básicas que só a prática mesmo vai te permitir, né? E o que a liga proporcionou para mim, pelo menos, e para todos os ligantes, é isso, sabe? É uma vivência ali na prática mesmo, uma imersão na oftalmologia para o acadêmico. Muito bom. Sabage, você é de Bauru, você fez USP em Bauru, e também tem uma grande experiência com a Ablau, né? Então a gente vê nos 2 representantes dos R2 aqui hoje a importância desse contato com a questão das ligas. Obviamente eu quero saber o quanto que isso foi importante, mas em que momento você decidiu por Hospital de Olhos? Porque como presidente da Ablau, você conheceu várias outras instituições e com certeza portas se abriram para você. Então o que fez pela decisão, não, eu quero Hospital de Olhos? Assim, acho que o Thiago já comentou muito sobre a importância das ligas. Na Ablau nós éramos mais de 140 instituições de ensino, então eu tive contato com todos os lugares do Brasil, em todas as cidades praticamente, e eu tive uma influência muito grande na minha vida desde que eu nasci, que eu aprendi a gostar desde pequeno de 2 coisas, do Palmeiras e de oftalmologia, e eu devo isso ao meu pai. Ele fez oftalmologia aqui no Hospital de Olhos e é uma grande admiração para mim, é um grande cirurgião, é um professor no meu dia a dia, também foi meu professor na faculdade. Eu vi o volume cirúrgico que o pessoal aqui no Hospital de Olhos saía
e também uma formação sólida. Eu vejo que a maioria das pessoas que fizeram hospital de olhos saíram com uma formação capaz de trabalhar nas sociedades, capaz de trabalhar em outros serviços grandes e também de ensinar, que é uma coisa que eu sempre gostei muito e aprendi com a Blau. Entrando ainda nisso, que o Thiago estava comentando sobre a importância das ligas, a gente vê hoje, a gente fez um levantamento na minha época, e as faculdades tinham em média 8 horas só de oftalmologia no currículo. E essa opção, a LIOF, eu tinha contato com a liga na minha cidade e a gente não vê a imersão dos alunos nas outras ligas como a gente vê aqui na LIOF. E eu acho que isso acaba gerando uma trend aqui para Curitiba, né? Que a gente vê que tem uma grande porcentagem dos alunos que fizeram faculdade aqui que querem fazer oftalmo. A gente vê que são mais de 120 ligantes, né? A média das outras ligas era em 20, 15 alunos. Então, eu acho que assim, tanto a LIOF como a Blau e como o Hospital de Olhos, eles são grande influência e grandes formadores de médicos e profissionais aqui, não só no estado do Paraná, mas no Brasil inteiro. É muito bom. O Thiagão lá, como presidente, tem sua pedra lá, sua participação nesse sucesso. Eu também. É verdade, Sim. também. Faz tempo aí. É verdade. Você também. Vixe, Mário, aí já voltamos lá. Quem foi o fundador da LIOF? Eu acho que foi em 2006, acho que a Luísa, né? Acho que foi a Luísa junto com a Ana Paula. Cresceu muito. Esse ano teve cresceu. até... Com o final do ano passado foi congresso, né? Teve congresso. 10 anos da LIOF. Cresceu muito. Eu vou voltar para vocês dois, mas antes quero falar com a Mari aqui, porque a Mari hoje em dia é preceptora, tá ali no dia a dia, mas você fez fellow aqui, né? E eu não vou dizer que é uma rotina, mas é muito comum ex-alunos, sejam ex-residentes ou ex-fellows, acabarem por se tornar preceptores, né? Porque o ensino é muito vivo na nossa instituição, né? O IPM, como braço de ensino e pesquisa, no primeiro episódio com a doutora Luciane, a gente justamente enfatizou isso, né? O ensino está no DNA do hospital e acaba que aqueles que não gostam do ensino acabam pegando gosto e aqueles que gostam acabam apreciando ainda mais. Então, como é que foi para você, brevemente, o teu fellow de córnea, porque a gente vai ter um episódio sobre isso depois, mas principalmente essa transição para ser preceptora? Então, primeiro sobre o fellow, foi uma experiência... Meu fellow foi durante a pandemia e, assim, o que eu posso dizer é que o Hospital de Olhos foi incrível durante o fellow, mesmo com todas as dificuldades da pandemia. O fellow de córnea no hospital é um fellow de segmento anterior com ênfase em córnea, então a gente tem a oportunidade de fazer muitas cirurgias das mais variados tipos, com ótimos preceptores. Então foi um fellow muito completo e eu saí do fellow me sentindo muito segura e completamente apaixonada pela córnea e pelo segmento anterior. Na época que eu estava na residência, não é segredo, dentro do hospital, que eu pensei em fazer retina, inclusive, acabei indo fazer... Foi passar uma semana lá comigo, eu lembro que foi uma das perguntas que eu te fiz na tua entrevista, né? O que você está fazendo na córnea? Exatamente. Teu dia não era outro aqui? Então, e assim, hoje em dia eu amo muito a córnea, o segmento anterior, e eu acho que muito disso é tudo que a gente tem a oportunidade de fazer dentro do Hospital de Olhos como fellow, e sempre muito bem amparado. E sobre a preceptoria, eu acho que, em primeiro lugar, isso eu acho muito legal do Hospital de Olhos, é essa porta aberta de olhar para pessoas que estão se formando e que têm capacidade técnica e que gostam de ensinar e convidar para ficar. Então, isso foi um convite seu e do Instituto Professor Moreira que eu fiquei muito feliz. Eu sempre fui uma apaixonada pelo ensino. O dia que eu entrei na faculdade, quando eu fazia direito ainda, eu olhei para a faculdade e falei, um dia eu vou dar aula na faculdade, ou dar aula para lecionar, né? Nossa, quantos felizes também. E o Hospital de Olhos me permite fazer isso de uma maneira que me deixa muito satisfeita, porque a gente tem acesso a muita tecnologia, a gente tem acesso a discussões, a preceptores de outras áreas que engrandecem o nosso conhecimento. A gente está sempre sendo desafiado lá e faz cirurgias das mais difíceis, tem casos clínicos muito desafiadores também, e permite a gente cuidar dos pacientes com tudo que a gente tem à disposição. A gente tem muita coisa à disposição para cuidar dos nossos pacientes,
do SUS e também para ensinar os residentes e fellows. Então, eu acho que é uma experiência muito gratificante toda semana. E é uma forma de você se manter atualizado, né? Porque eles vêm com perguntas que nem sempre a gente tem resposta, né? Sim, Os acadêmicos, né? O externato faz uma pergunta. Então, você ensinar, é uma forma de você aprender também, porque você se obriga a estar atualizado, né? Então, isso que eu acho interessante. Eu sei que você está fazendo mestrado, então é algo que a gente sempre incentiva, né? E a gente vai poder falar um pouquinho mais em parte de ciência um pouquinho mais para frente, mas eu vou voltar aqui para o Sabaj. Sabaj, agora, poucos minutos atrás eu estava no ambulatório discutindo um caso com você e como R2 você já tem um pouquinho mais de bagagem, você já chegou para mim com o diagnóstico feito, né, um caso grave de melanoma, de coroide. E queria ouvir de você, porque quando você é R1, muitas vezes você tem a dúvida, puxa, será que não é? E você, quando veio me passar o caso, você já veio justamente falando sobre opções de tratamento. Como é que é esse caminho, né? O que você vê como ponto forte no R2? A gente já vai falar em cirurgia, que eu sei que é onde todo mundo gosta, mas da parte clínica, né? Seja nesse caso, seja em outros casos, fica à vontade para falar. Aonde que te enriqueceu, o que você vê de muito forte no segundo ano de residência na parte clínica? Eu acho que assim, quando a gente está no R1, a gente passa pelo menos o começo do R1 a ter confiança do nosso exame. Então, quando você entra na residência, você olha alguma coisa e você fica um pouco na dúvida, será que isso está alterado? Será que é realmente isso? Aí, no final do R1, você ganha segurança no seu exame. E aí, a partir do que você encontra ali, você começa a fazer um raciocínio clínico, né? Então, eu tenho, por exemplo, o melanoma ali de coroide que você estava falando. Então, eu tenho uma lesão na retina que está elevada, e a gente começa, então, a pensar quais lesões na retina são elevadas, pensar a faixa etária do paciente, e aí você vai juntando esses dados para criar opções de diagnóstico ali. Quando a gente está no R2, a gente começa a passar com uma intensidade maior nos ambulatórios de especialidade também. E aí isso começa a ajudar a dar subsídio para fazer esse tipo de diagnóstico. Todos os nossos ambulatórios são muitos pacientes e a gente atende tanto paciente que a gente vê coisas extremamente raras ali no hospital que a gente não vê em nenhum outro lugar. Tanto que hoje, né, a gente estava até em dúvida, será que era melanoma, será que não era? Era mais branco, né? Pensamos até em outros diagnósticos diferenciais e aqui no hospital, no R2, a gente tem a oportunidade de ver todos esses casos diferentes. Não só na retina, na córnea também, Mariana, e no glaucoma e em todas as outras especialidades. E eu acho que isso é interessante, a gente falou no primeiro episódio, mas eu acho importante colocar aqui. Você ter a possibilidade de, num caso interessante, e é óbvio que quando você tem muita cirurgia, você tem muito paciente para atender, uma coisa depende da outra, mas você ter a oportunidade de acompanhar o seu paciente, principalmente aquele paciente interessante, do início ao fim, formar teu raciocínio é fundamental. Então, por exemplo, você examinou, você viu a possibilidade de ser melanoma. Como é que essa questão, puxa, o acesso a um ultrassom, tinha um ultrassom ali extremamente bem feito pela fellow de retina, a doutora Helena, com as medidas, o ângulo capa, né, bem bonito. Como é que é você como residente? Você consegue acompanhar? Você tem essa possibilidade de ir ver o paciente fazendo o exame, seja ultrassom ou seja em outro caso? Sim, o hospital tem todas as especialidades, né? Então a gente tem acesso muito fácil a todas as pessoas. Então esse paciente, a primeira consulta dele foi atendido por mim, hoje ele voltou comigo de novo, e eu estava lá, eu mostrei o caso, mas na hora que eu suspeitei de um melanoma, ele tinha uns exames externos, né? Não dava para identificar muita coisa, e nós falei, bom, a gente precisa fazer um ultrassom antes para pelo menos eu saber se eu tenho que correr ou não com esse paciente. E aí, na hora eu subi, tava a Helena ali, eu já mostrei o caso, ela com todo o respeito ao caso, mas ela falou, puxa, que imagem legal. Daí ela falou, sobe o paciente aí. Daí eu já subi com o paciente, a gente, assim, questão de 10 minutos, ele tinha sido examinado tanto desde a acuidade visual, pressão, a gente tinha mapeado e tinha registrado o fundo de olho dele através de retinografia, daí a gente fez o eco dele e já agendou uma angiografia para outro dia. Então, assim, quando precisa, tem muito acesso e a todos os tipos de exame, né? E pessoas qualificadas para fazer esse exame. A gente vê que parece simples fazer um ultrassom, mas exige muita técnica, né? Muita técnica para você poder dar um diagnóstico de um melanoma, tanto que teve um desfecho, assim, né? Um tratamento bem invasivo, né?
E como você falou, o ultrassom é um exame operador dependente, mas eu vejo também a Mari, muitas vezes, pegando o paciente ali no ambulatório, levando. Eu acho interessante a gente colocar isso, desde casos mais complexos até. Eu lembro que uns 2, 3 anos atrás, eu virei para você e falei assim: Mari, eu preciso de ênfase na refração, né? É inadmissível um oftalmologista se formar sem saber fazer uma refração adequada, seja estática ou seja dinâmica. Tem que saber fazer uma refração, né? Então eu acho importante, e você, Mari, que tem contato, como é que é para você ver todo esse amadurecimento do R1, R2, R3, do ponto de vista do preceptor que está ali? Como é que é esse dia a dia? Eu acho sempre uma satisfação. É uma das coisas que me apaixona no ensino, é ver a evolução deles e saber que eles estão indo para um mundo ótimos oftalmologistas. Então, é muito legal de acompanhar, assim. No começo, as carinhas do pessoal no R1 completamente desesperados. E o que foi que você falou? Querendo anotar tudo e não entendendo nada do que a gente está falando. Faz parte, todos nós fomos R1s, né? E já passamos por isso. Mas ver como eles evoluem é muito interessante, assim. Chega no meio do R1, agora a gente está o quê? Meio do R1, mais ou menos. E não... Eles já estão fazendo tudo. Eu chego lá e falo: e aí, querem que eu veja alguma coisa? Não sei o que. Não, tá tranquilo, tudo R1 tá falando. E aqui já estão voando. Os R2, eles só vivem com as coisas difíceis para ver, doutor. E aí, ver eles no final do R3, assim, indo embora. Esses dias, uma das residentes, que é R3, me mandou uma mensagem de um paciente do plantão com um diagnóstico difícil, assim, uma coisa que não é muito comum da gente ver, e me mandou: eu acho que é tal coisa, com a foto e com tudo. Eu mandei: que orgulho de você e dessa mensagem que você tá me mandando, assim, de ver a evolução deles. Então, isso é realmente uma satisfação muito grande. Assim. Acho muito legal. E eu acho legal porque a gente vê como um time mesmo, né? Eu estava falando, o residente me mandou mensagem do plantão. A gente conversando no final de semana agora, sábado, domingo, sobre um caso, aí a fellow de catarata já na segunda-feira me mandou, lembra que era uma super, puxa, será que é infecção, será que não é, enfim, então eu acho que esse contato muito presente, essa proximidade entre preceptor, residente, coordenação, que você também faz parte, é muito importante. E aí eu estava esperando chegar na parte cirúrgica para voltar para você. Por quê? Porque você foi uma das pessoas que eu falei assim, coordena a questão de... Simulador, é um protótipo. Simulador. Vocês agora já estão operando com o pé nas costas, mas como é que foi essa transição durante o final do R1, começo do R2, com os simuladores, né? Antes de ter o contato com a cirurgia de catarata em pacientes, o hospital, nós temos essa possibilidade de oferecer simuladores para vocês. Como é que é isso? Aonde agregou? Isso é uma coisa relativamente nova, não é uma coisa que tem... A minha época como residente no Hospital de Olhos não tinha a transição, era brusca, vertical. Né? Hoje em dia vocês têm essa transição mais lenta. Como é que foi isso? Então, doutor, na época que a gente conversou até no final do ano passado, a gente, como R1, a gente teve uma experiência lá por abril, maio. Depois como R1, olhando a faco ali, você fala: nossa, que massa, que legal, e você não dá tanto valor assim à dificuldade implícita no procedimento quando você está lá dentro do olho, né? Então, fazer esse simulador deu mais vontade de ir atrás de treinar antes da gente entrar no olho. Aí a gente teve acesso ali no hospital aos simuladores, 2 tipos diferentes de simulador, e nele a gente podia treinar Rexes, podia treinar quantas Rexes quisesse ali na hora, tem a fitinha, você vai fazendo. Dá para entrar no olho também, usa o faco, usa o pedal. Então, assim, é uma experiência que tem até estudos já mostrando que isso realmente faz diferença na primeira cirurgia em vivo ali do residente, ter passado por simulação antes. Tanto técnica quanto emocional ali, né? De você estar manejando os instrumentos, ter calma, fundamental, assim. E a gente agora está tendo acesso também direto. Os R1s já vão começar também a fazer. Isso então você acha que te deu mais segurança para a primeira cirurgia de catarata? Total. E ainda na primeira que eu fui fazer a gente faz os passos antes, né? Na primeira cirurgia que eu sabia que eu ia entrar e ia fazer a Rexis, um dia antes eu ainda fui lá no centro cirúrgico, peguei o simulador, fiz umas 50
umas 50 hexes lá, pra daí treinar e tava torcendo pro flap correr pro mesmo lado, né? Na hora de levantar, porque eu só tinha treinado no sentido anti-horário. E deu certo. Show de bola. Tudo isso justamente faz parte da formação de vocês, que se for para acontecer, que aconteça agora. Sim. Com todo o suporte. E aí vocês começaram com a cirurgia ali em pacientes, né? É um volume muito grande, como a gente sabe, o hospital é reconhecido por isso. Muitas das pessoas que fazem residência aqui justamente procuram esse volume cirúrgico, porque saem com uma mão muito boa, né? E o hospital tem ali entre os seus protocolos as cirurgias que são não rotina, as cirurgias que são rotina. Para vocês, R2, vocês não têm contato com não rotina ou já tem depois de um determinado tempo? Como é que é isso? A gente começa com as cirurgias de rotina e depois que a gente já começa a ter alguma autonomia de começar e terminar uma cirurgia sozinho, conforme o dia que a gente está ali, o preceptor autoriza, a gente coloca uma ou outra cirurgia que já seja não rotina. E essa semana passada eu fiz até com o Dr. Fernando uma catarata branca. Já fez uma não rotina, então você está com 4 meses completos de R2. 4 meses. Quantas cirurgias de cataratas sozinho você fez? 31. Já, com 4 meses. E você, Sebastião? E eu fiz menos, eu fiz umas 5 a 10, assim, já. Um pouquinho. Mas depende muito da escala também que a gente tá rodando. Sem dúvida. Não, e o que é legal, que a gente vê de fora, assim, no final, todos chegam, né, operando com o pé nas costas, porque é um volume muito grande. Eu falo para eles, não se angustiem, no final não precisa querer fazer correndo agora, façam com calma. Sim, exato. Aprender bem certinho. Como é que é essa, porque é importante a gente falar aqui, né, para quem está vendo, vocês não ficam sozinhos, né, vocês têm os preceptores, a Mari fica com R2 também? Fica com R2. Do ponto de vista do aluno, né, você está com um preceptor do lado, te orientando, como é que é isso para vocês? Puxa, não estou confiante aqui, o preceptor entra, termina, ou ele incentiva vocês, varia de preceptor para preceptor, esse rodízio é interessante, como é que é isso? Depende, mas assim, a Mari, ela dá muita liberdade, a Mari e o Fernando são os que mais ficam com a gente, eles dão muita liberdade pra gente, tentar várias vezes, até tentar demais às vezes, mas é muito bom porque você se sente, não sempre com muita segurança, mas você se sente seguro porque você sabe que qualquer coisa que você fizer, você tem alguém ali que vai conseguir te ajudar a resolver aquilo, tanto para você aprender, mas pela segurança do paciente também, né? E eu tava hoje no centro cirúrgico com a Mari, eu até comentei com ela, eu falei, às vezes meu maior medo é complicar e não ver que eu compliquei, sabe? E ela falou, acontece, e você ter alguém do lado olhando, te dá muita segurança disso, será que eu rompi uma cápsula e não vi? Você sabe que a Mari tá ali olhando o tempo inteiro a sua cirurgia. Vocês têm a televisão na sala que todo mundo que tá fora do campo cirúrgico consegue ver e tem o carona, né? Isso é importante colocar. Isso que o doutor falou de ter um rodízio entre preceptores e o dia que você opera, de manhã, à tarde, é bem legal, porque com isso também aprende técnicas diferentes para o mesmo passo ali, às vezes, uma dica de uma dica de outro, isso vai te enriquecendo também como um todo ali, né? Você vai tendo artifícios, ferramentas ali, legal, dentro de um mesmo passo para fazer. A gente, como cirurgião, pega... Se for olhar para trás, cada coisinha você aprendeu de uma pessoa, às vezes vai juntando coisas, né? Então vocês vão ver que vocês vão chegar assim no final também. Uma metamorfose. Poder assistir preceptores diferentes e acho muito legal isso do hospital também, que o centro cirúrgico do convênio, do particular, também tem muitas pessoas lá dentro que são muito dispostas a ter os residentes assistindo, então para eles conseguirem ver outras pessoas operando, é muito legal isso. Os preceptores são muito qualificados, né? Seja aqueles que estão somente no centro cirúrgico do SUS, ou seja, aqueles que estão em ambos, né? Convênio particular e SUS. Então isso também agrega, porque como eu falei, o ensino está no DNA, né? Então todos que estão ali acabam tendo também a sua participação. E o que você falou, que eu acho que com muito orgulho, né? Claro que existem aparelhos um pouquinho diferentes, mas na retina, o aparelho que eu opero, o meu paciente convênio particular, é o mesmo aparelho que tem no SUS para os pacientes e para os fellows aprenderem, né? Seja uma iluminação acessória diferente, seja
operam com 25 gauge, então é muito legal isso, né? Mari, um outro ponto forte da nossa instituição são os convênios com instituições internacionais. Então, nós temos convênio com a MUSC, né, que é a American University of South Carolina, nos Estados Unidos. Nós temos também convênio com a McGill, né, em Montreal. E você também foi para uma outra universidade no Canadá, que tinha sido um convênio recém-realizado, e foi a primeira a ir como preceptora já. Fala um pouquinho qual foi a universidade que você foi, como que foi esse processo lá para você. Então, eu fui o ano passado como preceptora da Universidade de Western, em London, que é no estado de Ontário, é perto de Toronto, umas 2 horas. E aí tem um hospital que faz a parte de oftalmo, e eu fui convidada a ir fazer preceptoria de córnea mesmo, e participar de cirurgias de transplante, orientar a realização de transplantes de córnea, estar junto com os residentes para fazer cirurgias das mais variadas, membrana amniótica, que eles fazem bastante lá, e cirurgias relacionadas à superfície também, retirada de tumor, tudo. E orientar casos clínicos. Então eu fiquei 3 semanas, foi uma experiência muito gratificante, dei aula também para o serviço, foi uma experiência muito gratificante, foi uma porta aberta que foi, assim, incrível. Eles me receberam como se eu fosse parte do corpo clínico deles, e foi um convênio que se iniciou do IPM e do hospital com a universidade lá, com eu indo primeiro, mas assim, minha entrada já foi facilitada por fazer parte do Hospital de Olhos, e foi uma experiência sem igual, assim. Eu acho que isso é muito importante, a gente fazer parte desse tipo de coisa, ter essas portas abertas. Até hoje discuto casos, às vezes, com o pessoal de lá, me mandam coisa. Esses dias, estava com um paciente com uma ciclodiálise, Networking, né? pedindo ajuda lá. O networking é incrível, e é uma porta que está aberta para os nossos residentes, para os nossos fellows, para os preceptores irem para lá também, participar. Então... Exato, você conseguiu aproveitar bem essa oportunidade. Eu acho que vale a gente colocar aqui que sempre existe o prêmio do melhor aluno, né? E esse prêmio, além de certificado, enfim, reconhecimento, existe o IPM, ele cede a passagem aérea para que esse melhor aluno possa passar lá um tempo em uma dessas universidades conveniadas. Claro que está aberto a todos os demais também, mas um incentivo a mais para o estudo desses alunos. E já que a gente está falando um pouco da parte acadêmica, ciência, vocês dois aí são exemplos disso, né? Gostam de publicar. Ontem você me mandou um artigo, eu não olhei ainda, preciso sentar para olhar. E sei que você já iniciou o doutorado. Mas, Thiago, recentemente a gente teve um caso interessante, que a Mari também tem outros casos, e a gente vai montar uma série de casos a partir disso, da catarata traumática, né, pós procedimento estético com ultraformer. Como é que é a abertura para publicação no hospital? O quanto que você vê isso como importante para alguém que queira entrar no Hospital de Olhos? Doutor, isso eu já percebia a abertura, assim, já desde a época da faculdade, como acadêmico. Acho que até pelo que a gente comentou, pelo grande volume de casos que a gente tem um grande volume de casos raros também. Então, a gama de publicação, assim, é muito vasta. E isso até facilita as publicações, porque são coisas mais relevantes, assim, né, do ponto de vista científico aí. E esse grande volume de atendimento, junto com o grande acesso que a gente tem aos preceptores, com tanta velocidade, a exames, isso vai automaticamente construindo grandes casos bem documentados, com relevância clínica, cirúrgica. Então, a gente está inserido no meio ali, e com os preceptores também todos abertos a te ajudar, a te estimular o aprofundamento naquele tema. É inerente ali já ao nosso ambiente o estímulo à publicação. Acho que
Basta você querer e ter vontade e ir atrás que você vai conseguir publicar o que você E quiser. apresentações também, né? Você fez apresentação em congresso Sim. recentemente, no Congresso de Retina, então eu acho que isso é muito legal. E tem um trabalho em mãos aí que, relacionando descolamento de retina com cirurgia de catarata, que também vai dar uma grande publicação. E você, Sabaj, perdão. E você, Sabaj, aí, para terminar aqui, esse teu doutorado que você está fazendo, justamente para ajudar o ensino, né? Fala um pouquinho da importância disso, o quanto o Hospital de Olhos te agregou nesse sentido também. Bom, o meu doutorado ele é em simulação, o início, então para ensinar alunos de medicina a avaliar o fundo de olho com o celular e, por fim, uma das últimas etapas é a aplicação de telemedicina e inteligência artificial nessas imagens. E acho que no Hospital de Olhos, a nossa conversa inteira foi em volta disso hoje, de como a gente consegue misturar os diferentes graus de aprendizagem, então desde o aluno que está na faculdade, até quem já se formou e quer entrar numa residência, até um residente, aí o fellow, o preceptor, todos no mesmo espaço, trabalhando junto com os projetos. Então, outro projeto que a gente está fazendo aqui, eu e o Thiago junto, a gente tem mais de 35 acadêmicos trabalhando na coleta de dados desse trabalho, e nós temos residentes, professores. Eu acho que ter essa mistura de pessoas em diferentes níveis agrega todo mundo e ajuda qualquer pesquisa, mas eu acho que você gostar de pesquisar, não só para o Hospital de Olhos, eu acho que qualquer médico tem que gostar de pesquisar, porque você desenvolve conhecimento e está sempre atualizado. Eu não consigo ver hoje em dia um médico que quer fazer qualquer área da medicina sem gostar um pouquinho de pesquisa que seja. Eu achei interessante o que você falou, que o hospital ele acaba abrangendo todos os níveis, né, de conhecimento acadêmico. Isso foi um tema que a gente abordou no primeiro episódio, e aqui, sem querer, não era nem o nosso foco, acabou chegando a essa conclusão. Então, para você que está ouvindo e assistindo, eu acho que fica ainda mais claro isso. Chegamos ao fim do nosso segundo episódio. Eu agradeço muito a presença de vocês, Luiz, Thiago e Mari. Eu acho que passou muito rápido. E se você está em dúvida, eu acho que esse podcast, esse episódio aqui já resolveu, né? Venha fazer parte do nosso time. As inscrições estão abertas tanto para especialização quanto para o programa Fellowship. Até mais.